Olá! Para quem é artista independente, o mundo do streaming hoje em dia pode parecer um baita labirinto, né? Mas a boa notícia é que existe um mapa. E aqui a gente vai te entregar um guia estratégico não só para sobreviver, mas para realmente prosperar no Spotify. Nosso roteiro é bem direto, uma jornada em 6 partes. A gente começa com aquele dilema que todo artista independente conhece bem. Depois a gente passa para umas estratégias mais espertas. E aí, vamos decifrar o tal código do Spotify. Depois um papo sobre o poder da comunidade. Aí um aviso muito importante sobre um atalho que é uma cilada. E para fechar, sobre como tomar as rédeas da própria carreira. Vamos nessa. Então, vamos começar pelo começo, né? O que a gente pode chamar de o dilema do artista. Para muita gente, essa jornada toda começa com uma sensação de frustração, e muita frustração. Essa pergunta eu sei, ecoa na cabeça de muito artista por aí. É aquela sensação de estar correndo numa esteira, sabe? Você soa, trabalha pra caramba, mas a paisagem parece que nunca muda. Lança música, divulga, faz tudo o que dizem que tem que fazer, mas não sai do lugar. Vamos entender por que isso acontece. O erro mais comum é o que a gente pode chamar de lançar e abandonar. O artista passa meses planejando, lança a música, dá um gás absurdo por uma semana e depois esquece ela. Isso cria um ciclo vicioso, sabe? De muito esforço e pouco avanço. E o pior, acaba desperdiçando o bem mais precioso que existe, que é o catálogo de músicas. E aqui, olha, tá a grande virada de chave. A solução não é trabalhar mais, é trabalhar de forma mais inteligente. É preciso parar de pensar só em lançamentos isolados e começar a pensar em construção de carreira a longo prazo. Pensa nas redes sociais, por exemplo. Muitos artistas usam como se fosse um megafone. Só aparecem para gritar: ouçam minha música nova, cliquem no link. Mas a abordagem inteligente, na verdade, é usar as redes como uma ponte para conectar a sua arte, o seu processo, com as pessoas, de um jeito genuíno. E essa comparação aqui, ela ilustra isso perfeitamente. De um lado tem o desespero por cliques, que some rapidinho. Do outro, tem o artista que compartilha os bastidores, as referências, a história por trás da letra. Isso constrói um interesse muito mais natural e, o mais importante, mantém todas as músicas vivas e relevantes, não só a última que foi lançada. Certo, agora vamos para a parte mais tática, para os números. Como que a gente faz o algoritmo do Spotify trabalhar a nosso favor e não contra? Tem algumas métricas que são chave e que, se a gente entende, mudam o jogo completamente. Primeiro número-chave para anotar, 50%. Essa é a taxa de conclusão da música. Se as pessoas pulam a faixa antes de chegar na metade, o algoritmo entende que ela não é tão interessante assim. Manter essa taxa acima de 50% é fundamental para ter chance de entrar em playlists algorítmicas, tipo a famosa Descobertas da Semana. Segundo número-chave, 30 salvamentos nas primeiras 72 horas. Esse comecinho, logo que a música sai, é crítico. Quando pelo menos 30 pessoas salvam a música na biblioteca delas logo de cara, isso manda um sinal super poderoso para o Spotify. É como dizer: ei, essa faixa tem valor, mostra ela para mais gente. E a consistência, claro, é tudo. Pensa nisso como um ritmo. Lançar música nova a cada 4 ou 6 semanas mantém a presença ativa na plataforma. Isso não só alimenta o algoritmo, que adora essa constância, mas também mantém o público engajado, esperando pelo que vem a seguir. Agora, olha que interessante esse dado aqui. De onde vêm os plays? 40% dos streams vêm direto das playlists e da biblioteca dos próprios ouvintes. Isso é mais do que as playlists algorítmicas e as editoriais juntas. O que isso prova? Que o objetivo final não é só entrar numa playlist, mas sim entrar na vida das pessoas. E é exatamente isso que nos leva para a estratégia maior, que vai muito além das métricas. O verdadeiro patrimônio de um artista não são os números de plays, mas sim a comunidade que se constrói em volta da música. Essa frase aqui, ela resume toda a mudança de mentalidade que é necessária. É parar de agir como alguém que está implorando por um play e passar a agir como um artista, que compartilha sua arte com confiança, convidando as pessoas a fazerem parte dessa jornada. E como se constrói essa ponte? Na prática, mostrando os bastidores, as inspirações, explicando as escolhas criativas. Ser um artista de verdade, acessível, que não tem medo de mostrar os erros, cria uma conexão muito mais forte do que aquela imagem de alguém perfeito e inalcançável. A viralização, se vier, vai ser só uma consequência natural disso tudo. Mas nessa busca por números, existe uma armadilha. Uma armadilha bem tentadora. Um atalho que, na verdade, leva direto para o fracasso. A gente precisa falar sobre comprar plays.
A partir de 2024, o Spotify ficou ainda mais rigoroso no combate a essa prática, e os riscos hoje são altíssimos. A diferença é gritante. Fãs de verdade levam a shows lotados, a vendas, a engajamento real. Streams falsos são só números vazios que não se convertem em nada. Pior, eles prejudicam toda a comunidade, desviando royalties que deveriam ir para artistas que conquistaram seus ouvintes de verdade. E as consequências são bem pesadas. O Spotify pode simplesmente segurar seus royalties, remover suas músicas da plataforma, rebaixar seu perfil no algoritmo e até banir permanentemente a sua conta. O risco, sinceramente, não compensa de jeito nenhum. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. Depois de entender a estratégia, as táticas, os perigos, chega o momento de assumir o controle e de definir as regras da própria carreira. A mensagem central é esta aqui. O sucesso que dura não vem de um hit viral que some em uma semana. Ele vem da construção de uma base de fãs sólida e engajada. O objetivo deve ser a relevância para um grupo de pessoas que se conecta de verdade com a sua arte, e não a fama de 15 minutos. Então, diante de tudo isso, a pergunta final que fica é essa: que tipo de artista se escolhe ser? A decisão de construir algo real, que dura, em vez de correr atrás de atalhos vazios, essa decisão está inteiramente nas mãos de cada um.